Bem, olá a todos, meu nome é Fábio Moura, eu sou do Brasiligeeks e hoje nós vamos conhecer o LG L32, que é um dos aparelhos mais baratos da LG a rodar o sistema operacional Android. Ele possui uma tela de 3.2 polegadas com resolução de 320 por 240 pixels. Ele tem também um painel IPS. Ele possui um processador single core de 1 GHz e 512 MB de memória RAM. Ele também possui 4 GB de armazenamento interno, sendo que desses 1.75 GB estão disponíveis para o usuário. Ele vem com slot microSD, slot para cartão de memória microSD, e possui uma bateria de 1540 mAh. Vejam aqui, 1540 mAh. Aqui o slot dele para o cartão microSD. Ele utiliza cartões SIM card no padrão normal, porém o tipo de encaixe dele permite você também utilizar micro SIMs, desde que você faça o ajuste corretamente. Aqui vamos dar uma olhada no design do aparelho. Aqui na parte superior nós temos a saída de som alto-falante. Ele não possui câmera frontal. Aqui na parte inferior temos os botões de voltar e menu, que são capacitivos, e o botão Home central, que é um botão físico. Em volta dele, notem que tem um LED de notificações que assume várias cores diferentes. Ele indica carregamento, notificação de mensagem, então ele pode ser configurado para várias funções. Aqui na lateral direita dele não existe nenhum tipo de botão. Na lateral esquerda nós temos o botão de volume. Na parte superior temos o conector P2 para fone de ouvido, mais o botão liga-desliga. Aqui na parte de baixo temos o conector micro USB, utilizado para carregamento do aparelho e conexão de dados, e o microfone. E na parte de trás nós temos a câmera de 3.15 megapixels, com foco fixo e sem flash. A tampa dele ela é de plástico e tem um formato brilhante, que, como vocês podem perceber, deixa algumas marcas de dedo. Aqui na tela inicial dele é possível você acrescentar alguns atalhos. Nós podemos ver aqui que existem 4, aqui o de telefone, contatos, mensagens e câmera. Eles podem ser configurados para outras funções, e para você ativar basta que você segure e deslize até o fim para ativar a função. Aqui ele também mostra informações de data e hora. Para desbloquear a tela, você desliza o botão e a tela é desbloqueada. Ele utiliza o Android 4.1.2, que é o Jelly Bean. Aqui ele tem algumas personalizações da LG, como alguns atalhos para widgets. Então tem vários atalhos aqui. E também possui essa função do Quick Memo, que permite que você tire uma foto da tela e possa desenhar em cima. Então eu posso utilizar uma imagem de fundo, tirar uma screenshot, ou então eu alterno aqui para um modo de bloco de notas. Ele tem algumas funções aqui também, como escolher o tipo da caneta que você vai usar, a cor que você vai usar. Então dá para você usar uma cor diferente, um outro tipo de caneta, e você pode apagar, compartilhar e salvar a imagem. Então, se eu tiver aqui no menu, por exemplo, e utilizar o Quick Memo, ele vai tirar um screenshot dessa tela. É um recurso bem bacana. Eu vejo que sempre nos comentários as pessoas pedem essa função no aparelho. Notem que ele é bastante compacto também, ainda mais numa época que os smartphones estão com telas cada vez maiores. Ele tem um tamanho bastante compacto, não faz muito volume no bolso. E é um aparelho bastante discreto. Mesmo assim ele é muito bonito. Esse aqui é na cor preta, ele também tem na cor branca. A interface dele, ela sofreu uma personalização pela LG. Então notem que os menus são todos com cores claras e ícones coloridos. Aqui confirmando a versão 4.1.2 do Android.
Tirando a aparência da interface, a LG não fez muitas alterações aqui no aspecto dos menus, nas opções. A versão Dual Chip desse aparelho tem algumas opções a mais para controlar os dois chips. A versão Single Chip, que é essa aqui que eu estou testando, ela tem praticamente as mesmas funções. Só acrescentar aqui a parte de conexão do PC, que dá para você utilizar o PC Switch, que é um software da LG. Então, basicamente, são as mesmas opções do Android 4.1. Você pode acessar até por aqui, né, pelo painel de menu, na tela inicial. Existe uma opção de tema, onde você pode escolher alguns temas diferentes. Eu vou alterar aqui para o Marshmallow, para vocês terem uma ideia de como funciona. Então aqui os ícones mudaram, o plano de fundo mudou. Essa é uma das mudanças que você pode fazer. Aqui também você pode fazer alguns ajustes na tela principal. Então, além do tema, você pode escolher o efeito que você quer utilizar. Então tem vários efeitos aqui diferentes. Vou usar esse aqui de brisa. Então aqui eu já mudei o efeito que utiliza na tela. Ao fazer esse efeito de pinça aqui, eu consigo adicionar novas telas ou excluir as que já existem. Então aqui eu vou adicionar uma tela a mais, e se eu quiser excluir, eu arrasto até aqui para poder excluir a tela. Aqui o menu de aplicativos. Então ele tem os menus de aplicativos, tem uma aba que é só dos downloads, daquilo que você baixou, e tem a aba de widgets também, para você adicionar a tela inicial. Então se eu quiser adicionar um widget, por exemplo, do YouTube, eu seguro aqui e arrasto até a tela que eu desejar. É bem no padrão do Android mesmo, não tem muitas diferenças não. Tirando a aparência mesmo da interface, basicamente é a mesma do Android puro. Acho bem legal esses atalhos aqui, que permitem acessar de maneira fácil e rápida algumas funções, como o ponto de acesso, economia de energia, modo avião. E é possível você editar, acrescentando novas funções e editando a localização delas. O brilho dele não pode ser ajustado automaticamente, você tem que fazer de forma manual, mas é bem simples, é bem fácil então de você fazer esse tipo de ajustes. O L32 também possui rádio FM, porém ele precisa do fone de ouvido para funcionar, isso é comum em outros aparelhos. Tem alguns softwares como gerenciador de arquivos, o software de galeria aqui é um pouquinho personalizado, mas também não é muito diferente do que a gente encontra no Android. Aqui nós vamos dar uma olhada no navegador, porém eu quero mostrar para vocês o teclado. Mesmo sendo um aparelho com uma tela bastante pequena, o teclado não é difícil de digitar, é bastante tranquilo. Ele também tem uma função bacana que você clica aqui no ponto, ele vai colocar uma espécie de sinalização que permite você encontrar facilmente o ponto que você quer corrigir no caso de um erro de digitação. Então aqui eu vou corrigir para poder acessar o site. O navegador tem uma boa velocidade, a LG fez uma boa otimização nesse navegador. Porém aqui a gente nota um problema da tela ser pequena e a resolução ser relativamente baixa. Se você deixar um pouco afastado a imagem, vou dar um zoom aqui, a definição fica muito baixa e não dá para você fazer a leitura. Então aqui vocês podem ver que as letras estão sem definição e dificulta bastante a leitura. Então você é obrigado a dar zoom para que elas fiquem numa definição que dê para você ler. A tela é pequena e tem uma definição baixa. Se você diminuir muito o tamanho das letras, você vai perder a definição e não vai conseguir fazer a leitura correta. Então você acaba tendo que manter com uma certa aproximação para poder ter uma boa leitura.
Mas tirando esse aspecto, o navegador roda muito bem e é bastante ágil, como a gente pode ver aqui. Algo que eu gosto muito nos aparelhos que são vendidos pela LG é que ela sempre lança pequenas atualizações para corrigir algumas falhas. Então notem aqui que durante o review já apareceu uma atualização para atualizar a tela principal e a de aplicativos. Então acho bem legal isso, já que eu percebo que a LG ela costuma lançar pequenas correções que ajudam a otimizar o aparelho. Isso aconteceu também com o L5, a primeira versão, com o L7.2, com o L4.2 também, todos eles tiveram alguma atualização para poder fazer. Não são aquelas atualizações que mudam o sistema como um todo, mas que ajudam a corrigir algumas pequenas falhas que a gente pode não perceber aí no uso da interface, mas que ajuda a melhorar o sistema. Agora nós vamos dar uma olhadinha no app de câmera. Tendo em mente que o L3.2 é um aparelho básico, então não nada de se esperar muito da câmera dele mesmo. Ela sequer possui flash, nem foco automático. É uma câmera de 3.15 megapixels com foco fixo. As configurações dela são mais ou menos o básico. Um modo interessante é que ela tem um modo para tirar fotos com comando de voz. Então aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês. X. E ele funciona muito bem. Algumas outras configurações são a de resolução, ele só tem 3 megapixels e 1 megapixel, já que a foto não ocupa tanto espaço. Aqui tem mais algumas configurações, modo de cena, ISO, balanço de branco, efeito de cor, temporizador, local de armazenamento. Então ele tem algumas funções, mas faz parte só do básico mesmo. No modo de gravação, ele filma em até resolução VGA, que é 640 por 480 pixels. Vou mostrar aqui alguns vídeos para vocês que eu fiz com ela. Então esse aqui foi uma filmagem em um ambiente externo, com luz natural. A qualidade não é ótima, mas é muito boa, dá até para fazer uma filmagem se você estiver num ambiente de bastante luz. A qualidade é até que boa. Aqui uma foto tirada em ambiente escuro. Então a câmera que vai tirar fotos razoáveis durante o dia, mas vai gerar bastante ruído à noite. Aqui outra filmagem feita com a câmera. Então é uma câmera que não tem nada de espetacular, nada de muito bom, mas funciona bem como um quebra-galho. Essa foto foi tirada com um zoom digital. A qualidade até que ficou boa também. Aqui o app de descagem dele também segue o padrão da LG. Tem uma boa resposta também. E agora eu vou fazer o teste de desempenho dos aparelhos Optimus LG L3.2 e Optimus LG L5.2. Algo que já chamou bem a atenção nos dois aparelhos é que o L5.2 possui um brilho maior, já que ambos estão com 58% de brilho e é visível que a tela do L5.2 está mais clara. Então eu vou rodar primeiramente o teste do quadrante e aqui a gente pode ver que ambos possuem uma CPU de 1 GHz, porém o L3.2 possui uma Adreno 200 e o L5.2 possui uma PowerVR SGX 531. Então a GPU gráfica do L5.2 é mais poderosa do que a do L3. Porém tem um detalhe, o L3.2 possui uma resolução menor, então ele tem menos pontos na tela para serem manipulados pela GPU gráfica. Então pode ser que isso acabe de alguma forma beneficiando o L3.2. Então vou rodar o teste nos dois para a gente já testar a performance de cada um.
Ambos já terminaram os testes, vamos ver o resultado. O LG L32 alcançou 2.482 pontos, o que o deixa um pouquinho abaixo do LG Optimus 2X e acima do Desire HD e do Nexus S. Então está aqui o resultado dele. Vamos ver o L52. O L52 alcançou 2.938 pontos. Então ele já conseguiu um resultado melhor, deixando ele acima do Atrix 4G e abaixo do Transform Prime. Aqui no Antutu, o L32 fez 4.101 pontos contra 5.895 do L52. Então realmente podemos dizer que a GPU gráfica está fazendo uma diferença enorme no resultado dos benchmarks de ambos aparelhos. E aqui o resultado no teste de HTML do Velamo: 703 pontos para o L32 contra 1.306 pontos para o L52. E por fim, no teste Metal do Velamo, o L32 fez 323 pontos e o L52 fez 389 pontos. Bem, pessoal, essa foi a análise do LG L32, um aparelho básico da LG com sistema operacional Android. Como pontos positivos, eu posso destacar o preço. Ele está saindo aí na faixa de 300 a 400 reais nas versões single e dual chip. É um aparelho que corrigiu as falhas da primeira versão do modelo, o L31, que tinha um sério problema de falta de memória para instalação de apps. Ele tinha apenas 155 MB. Esse problema foi contornado, já que o L32 possui 1.75 GB para instalação de apps. E você pode instalar um cartão de memória para poder armazenar as fotos, vídeos, músicas, enfim, os demais arquivos. Outra coisa bacana é que mesmo com uma especificação modesta, ele possui um processador single core de 1 GHz, uma GPU gráfica Adreno 200 e 512 MB de RAM. Ele se saiu bem no dia a dia. A interface dele é bastante rápida, bastante fluida, muito ágil. Ele responde bem aos comandos, a tela capacitiva é bastante sensível. É um aparelho que agradou bastante nesse aspecto. Quem gosta de aparelhos discretos e pequenos vai adorar o L32, já que ele não ocupa muito espaço no bolso, é bastante discreto, não é de chamar muita atenção. Algo que poderia melhorar nesse aparelho é a questão da tela. Não que ela seja ruim, mas a combinação da resolução de 320 por 240 pixels com o tamanho de 3.2 polegadas acabam atrapalhando um pouco a experiência em navegação de sites, por exemplo, porque a tela é muito pequena e você acaba sendo obrigado a dar zoom o tempo todo para você ver as imagens e ler os textos com nitidez. Então a tela poderia ser um pouquinho maior. Mas isso é relativo, já que tem pessoas que preferem telas de tamanho menor. Outro ponto que poderia melhorar é a questão da câmera. Primeiro, poderia ter uma câmera frontal, pelo menos VGA, para poder fazer as videochamadas. Infelizmente não tem, isso acaba impedindo que você use o Skype, por exemplo, para fazer videochamadas. E a câmera traseira de 3.15 megapixels é apenas razoável. Ela tira fotos boas durante o dia, mas gera bastante ruído à noite, a qualidade não é muito boa, ela não vai substituir uma câmera compacta para você fotografar o dia a dia. Eu achei até melhor que o modo de foto, principalmente em ambientes abertos, a gravação ficou boa. Não é excelente, já que é em resolução VGA, mas também é muito boa. Algo muito importante também é que esse aparelho já vem com Android 4.1, não é a última versão, mas ele está bem atualizado. Tem aparelhos aí no mercado que ainda está com Android 4.0 ou 2.3, então esse é um aspecto positivo nesse aparelho também. E outra coisa que eu gostei é a questão da atualização de software. Do tempo que eu fiquei com esse aparelho, a LG soltou duas pequenas atualizações que eu achei bem bacana, porque vai corrigindo algumas deficiências que o sistema tenha. Embora eu achei o sistema interface da LG bastante rápida, bastante fluida, realmente ela fez um ótimo trabalho de otimização no aparelho. O navegador padrão, inclusive, é bastante rápido. Vocês vão gostar muito, é raro ele apresentar engasgos, travamentos. E isso também é importante lembrar. O LG L32 ele foi bastante estável durante os testes. E é isso aí, pessoal. Não deixem de assinar o canal do Brasilegeeks e ficar por dentro das últimas novidades em vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.